Oi, gente, tudo bem? Agora a gente vai para a parte da nossa aula sobre biofármacos. Olha que coisa interessante, né? A gente estudou um pouco de bioprospecção, a gente estudou um pouco de como se desenvolvem, né? Essas tecnologias de busca de novos recursos naturais. E agora a gente vai trazer isso para a realidade, né? Como a gente transforma isso em um bem, em um serviço. Não necessariamente os metabólitos que a gente viu vão se transformar em biofármacos agora nessa apresentação. Mas a gente vai explorar uma série de metabólitos, tanto primários quanto secundários, que podem se tornar em bens de consumo, que já estão no mercado, inclusive. Mas para que isso aconteça, a gente primeiro tem que definir o que é um biofármaco. O biofármaco, por definição, são produtos farmacêuticos de origem biológica, feito a partir de ácidos nucleicos ou de uma proteína, né, de DNA, RNA, ou de moléculas proteicas. Lembrando que anticorpos são moléculas proteicas, tá? Que só podem ser produzidos por sistemas biológicos vivos, que a gente precisa de uma bactéria, que a gente precisa de um bioreator vivo, como uma planta, um organismo vivo, que a gente precisa de células vivas para produzir. Então, são moléculas orgânicas que são utilizadas aí na indústria farmacêutica para curar, para tratar e que são obtidas através desses organismos, né? Não são moléculas puramente sintéticas. E esses biofármacos ou fármacos biológicos, eles têm algumas diferenças. É muito importante a gente trazer para cá. Os fármacos sintéticos, produzidos através de mudanças químicas com intermediários, geralmente são moléculas pequenas, simples, que não são tão complexas. Já os fármacos biológicos, eles têm alto grau de complexidade e são maiores, geralmente são moléculas maiores. Porém, são moléculas mais instáveis, já que são moléculas biológicas, como eu falei para vocês. A instabilidade é muito maior do que uma molécula puramente sintética. E a caracterização das moléculas sintéticas, né, produzidas principalmente por processos químicos, ela é bem mais simples e mais completa. Diferentemente dos processos de biofármaco, onde a caracterização ela é mais difícil, ela chega a ser incompleta em alguns momentos, ela chega a ser laboriosa, cara, né? E a produção dessas moléculas é muito mais difícil do que os fármacos sintéticos. Os fármacos sintéticos, a produção é muito previsível e a gente consegue produzir isso em larga escala com muito mais facilidade. Já os fármacos biológicos, como são produzidos por sistemas vivos, tem que ter muito controle de estabilidade e de produção, porque a gente conseguir produzir essas cópias idênticas é bastante difícil. A gente produzir sempre a mesma proteína idêntica à outra, utilizando diferentes células, né, dentro de um bioreator, é difícil, porque cada organismo ele vai ter, né, um sistema de sobrevivência dentro daquele bioreator e vai conseguir ser produzido através de diferentes moléculas, de diferentes processos de acepção diferente de oxigênio, de carboidrato. Então, se torna difícil por causa disso, porque nós estamos tratando com organismos vivos, não estamos tratando apenas e somente com processos químicos. As patentes, nesse caso, geralmente são únicas, né, porque a gente tem como prever todo um processo químico. Porém, em processos biológicos, a gente precisa de múltiplas patentes para proteger isso de diferentes processos. E a imunogenicidade de produtos biológicos geralmente é frequente. Por quê? Porque a gente tem produtos biológicos sendo produzidos por outros organismos que não somos nós. Então, essa imunogenicidade geralmente acontece.
Já nos medicamentos sintéticos é ocasional. Então, para quê, né? Já que isso aqui é tão complexo, para quê? Porque os fármacos sintéticos eles não têm respondido algumas perguntas. Eles não têm solucionado alguns problemas. Por quê? Porque são sintéticos. Não tem compatibilidade fina como os fármacos biológicos. Os fármacos biológicos são muito mais específicos para o que a gente precisa. Eles são muito mais direcionáveis. Eles têm uma conexão com o nosso sistema, que é um sistema vivo, que é um sistema orgânico, muito melhor do que os fármacos sintéticos, né? Então aí a gente tem os prós e os contras da utilização de fármacos sintéticos e fármacos biológicos. Por exemplo, até hoje nós não temos um fármaco contra SARS-CoV-2, correto? Mas a gente tem imunobiológicos contra SARS-CoV-2. A gente tem tanto desenvolvimento de um soro, quanto a gente tem desenvolvimento de vacinas. Que são o quê? Fármacos, que são imunobiológicos, que são produtos através de organismos vivos, que não poderiam ser produzidos através das metodologias sintéticas. Então, as metodologias sintéticas, elas não mais respondem todas as perguntas e solucionam todos os problemas encontrados aí na sociedade em termos de saúde. E isso aqui ainda está acontecendo porque o mercado tanto de imunobiológicos como outros tipos de produtos biológicos ainda é muito incipiente em relação aos fármacos sintéticos. Mas com o advento aí de novas técnicas e com a celeridade que se deu nessa pandemia para solucionar esse problema, então a gente vai ter aí avanços com certeza nesse campo. E aí a gente tem origens diferentes desses fármacos biológicos. A gente tem substâncias de origem biológica, puramente, que são extraídas de órgãos e tecidos de origem vegetal ou animal, de micro-organismos, de origem humana. Temos como exemplo aí o soro das pessoas que tiveram Covid, que é utilizado aí para curar outras pessoas. Então, as pessoas estão fazendo a doação, né, desse soro, estão fazendo a doação para que as outras pessoas possam se beneficiar e ser tratadas. Da mesma forma que a gente tem a extração de diferentes enzimas através de tecidos vegetais e que essas enzimas são utilizadas amplamente na indústria. Mas a gente também tem a origem biotecnológica, onde esses mesmos metabólitos, eles são produzidos através de organismos geneticamente modificados, né? Como a gente viu nas aulas anteriores, que os organismos geneticamente modificados podem produzir, como uma bactéria, essas moléculas, sem a gente precisar fazer a extração, né, de um soro de uma pessoa, do plasma, sem a gente precisar fazer a extração de um tecido específico, e para a gente ter uma rentabilidade, a gente precisa ter uma plantação enorme daquela planta para a gente poder extrair. Então, o que é que a gente faz? A gente mapeia o gene responsável pela produção daquela molécula, coloca esse gene numa bactéria que tem facilidade de crescer in vitro, e aí a gente consegue produzir uma série de moléculas que a gente precisa num ambiente muito mais controlado, que é um bioreator, em menos tempo, com mais rentabilidade. E geralmente essas substâncias produzidas por OGMs, que geralmente são bactérias, são proteínas. Então, é bastante interessante a gente ver as diferentes origens de uma molécula biológica de alto valor agregado. E você sabia que o primeiro biofármaco desenvolvido para uso humano foi a insulina, produzida por E. coli? Então, o que foi feito? A insulina que a gente utiliza hoje, que tem disponível no SUS, foi mapeada, o seu gene, né? Então, o gene para a insulina foi inserido no DNA da bactéria, resultando aí num transgene, né, num organismo geneticamente modificado.
E aí foi produzida a insulina de DNA recombinante, que veio substituir a insulina animal, que era utilizada aí órgãos de porcos, né? E isso acabou trazendo um problema gigante, porque a gente tinha muita rejeição dessa insulina exógena, né? E a insulina do DNA recombinante não, porque ela é muito, muito próxima à insulina humana, quase idêntica, né? Então tem essa facilidade. E esse biofármaco ele já tinha sido aprovado em 1982. Até hoje ele tem sido utilizado. Não é tão longe assim, né? Foi um dia desse. Mas tem trazido aí um benefício gigantesco às pessoas por causa dessa tecnologia. Muita gente diz, eu sou contra transgênico, os transgênicos não prestam, esses transgênicos aí vieram para acabar com a humanidade. Gente, tem gente que usa transgênico todo dia e não sabe. Tem gente que usa insulina recombinante todo dia para sobreviver e não sabe. Então, esses biofármacos, eles podem ser produzidos por biologia molecular, através de organismos geneticamente modificados, tranquilamente, com segurança. Os mesmos testes, a mesma segurança, o mesmo rigor e até mais são utilizados para liberar esses produtos no mercado. Então, não tem para que a gente ter medo da utilização disso. Se a utilização for responsável e se passar por todos os órgãos regulamentadores que a gente já conhece, que a gente já estudou, tá? Se você tem alguma dúvida sobre esses órgãos regulamentadores, você pode consultar a aula que nós temos aqui no canal sobre leis de biossegurança, sobre normas, que vai falar sobre a Lei 11.105 de 2005, que trata sobre a utilização de organismos geneticamente modificados e também da utilização de células-tronco no Brasil, tá bom? Esses biofármacos, pessoal, eles podem ser divididos em algumas gerações. Temos os biofármacos de primeira, de segunda e terceira geração. Os biofármacos de primeira geração, eles são produzidos para ser uma cópia fiel da proteína desejada, como é o caso da insulina, né, que é uma cópia fiel da insulina humana, e dos fatores de coagulação que são utilizados, né? Você sabia que esses fatores de coagulação que muita gente utiliza são biofármacos? Pois é. O de segunda geração são produzidos a partir de alguma alteração genética. Então, por exemplo, a gente sabe que existe uma proteína natural, que ela tem uma possibilidade aí de ação bastante interessante, mas ela não tem a rentabilidade que a gente precisa, ou ela não tem a atividade tão boa quanto a gente precisa. Então, para fazer essas modificações e ter um maior sucesso na produção e na atividade dessas moléculas, a gente pode fazer modificações, desde que a gente não gere modificações que sejam danosas ao corpo, por exemplo, que tragam aí algum tipo de alergia, alguma coisa. Todo produto que causa alergia, na grande maioria da população, não é liberado para consumo, né? Esses alérgenos. Então, é muito importante a gente estudar os prós e os contras de fazer um biofármaco aí de segunda geração. E tem os biofármacos de terceira geração. Esses biofármacos de terceira geração são os anticorpos monoclonais. Lembra que a gente falou de anticorpos monoclonais lá no início do componente curricular? Então, esses anticorpos monoclonais, como vocês sabem, são de altíssima especificidade. Por serem de altíssima especificidade, porque nós estamos falando de um anticorpo que é específico a algum tipo de molécula, a algum epítopo, então pode se juntar esse anticorpo monoclonal com algum quimioterápico e isso ser direcionado justamente para as células e para os tecidos específicos de ação daquele quimioterápico. Então, todas essas gerações são importantes e são utilizadas até hoje para o tratamento de diversas enfermidades. A diferença é que vai tendo um refinamento na produção. Aqui a gente tem altíssima especificidade
né? Que a gente já está falando em nível de anticorpo monoclonal, né? Então, é muito importante a gente lembrar que todas essas gerações ainda são importantes e ainda são utilizadas. E como é que a gente desenvolve esses biofármacos? É muito próximo da realidade que você já conhece o desenvolvimento de um fármaco, né? Primeiro, a gente tem a criação e abordagem do problema, vamos dizer aí, pandemia, SARS-CoV-2, e aí a gente pensa o quê? Vamos procurar moléculas para solucionar esse problema. Vamos fazer um screening de moléculas. Vamos sintetizar novas moléculas, vamos prospectar novas moléculas. Depois que a gente encontra essas moléculas, depois que a gente desenvolve essas moléculas, a gente vai avaliar essas propriedades biológicas. Tem caráter antimicrobiano, tem caráter antifúngico, anti-inflamatório, antiviral. Nesse caso do nosso exemplo, né, de SARS-CoV-2. Consegue inibir o SARS-CoV-2 in vitro? Consegue inibir in vivo em modelos animais? Né? E aí depois a gente começa a pesquisar e fazer o processo de patente da nova molécula, para a gente começar a investigar, manda para comitê de ética em pesquisa, né? Tudo certinho. E aí a gente começa a fazer estudos pré-clínicos, né? E esses estudos pré-clínicos são estudos em animais, que vão dar aí subsídio para que a gente possa, no futuro, fazer estudos clínicos com humanos. E quando a gente vê que o estudo pré-clínico ele já tem uma eficiência, uma segurança, a gente pode pensar em sintetizar em larga escala, em fazer testes de estabilidade, para que depois a gente possa realizar os estudos em humanos, que são os estudos clínicos, que tem todas aquelas fases que vocês já conhecem. A fase 1, que é a fase clínica 1, nós temos os estudos de toxicidade em indivíduos saudáveis. Na fase 2, os estudos de eficácia e segurança com um número reduzido de pacientes. E na fase 3, os mesmos estudos, só que com um número maior de pacientes. E depois que isso for lançado no mercado, nós estamos sempre na farmacovigilância, para que se acontecer algum problema após o uso que estava sendo imprevisível nesses outros momentos anteriores, esse fármaco possa ser retirado de circulação. Então, para desenvolver esses biofármacos é basicamente o mesmo processo, né? A diferença é que esse processo de bioprospecção, de avaliação e até de síntese em larga escala e purificação, ele é mais oneroso, mais complicado, né, do que os processos químicos. E aqui a gente tem alguns biofármacos que já são utilizados na terapêutica. Nós temos os fatores de coagulação, que são utilizados para tratamento de hemofilia, de diferentes tipos de hemofilia. Diferentes tipos de fatores são produzidos em culturas de células de mamífero. Temos os anticoagulantes, que podem ser utilizados para infarto do miocárdio e prevenção de trombose, que podem ser produzidos tanto por células leveduriformes, quanto por bactérias, quanto por células de mamífero. Temos uma série de hormônios que são produzidos em organismos, como é o caso da insulina, o hormônio do crescimento, a gonadotrofina coriônica, que é utilizada na reprodução assistida, e temos também o paratormônio, que é utilizado na osteoporose. E vejam que a gente tem diferentes sistemas de produção de células de mamífero, eucarióticas, de células de levedura, eucarióticas e de Escherichia coli, né, que é utilizada aí a bactéria, né, para uma série de moléculas. Temos também os fatores hematopoéticos que são produzidos, interferons, interleucinas,
os próprios anticorpos monoclonais, que existem vários tipos de anticorpos monoclonais que são produzidos. E aí a gente tem uma série de indicações terapêuticas, né? Os fatores hematopoéticos, para tratar anemia, para tratar o paciente que fez transplante de medula. Os interferons, eles são utilizados para tratamento de hepatite B e C, de esclerose múltipla. As interleucinas, uma das indicações é para tratar carcinoma de célula renal. Anticorpos monoclonais também são muito utilizados no tratamento de câncer, diferentes cânceres, não só de colo e de reto. Então vejam, pessoal, que já existem muitos biofármacos no mercado que são utilizados de forma franca e as pessoas nem conhecem, desconhecem, né, essa capacidade. Então, é muito interessante a gente conhecer e a gente defender essas tecnologias para que o negacionismo científico diminua e a gente consiga fazer com que a população receba esses produtos com mais facilidade, com mais confiança na ciência brasileira. E a última parte da nossa aula, a gente vai falar sobre imunobiológicos, tá, pessoal? Mas eu espero vocês daqui a pouco